Evangelho de Jesus, na narrativa do evangelista João, capítulo 20, quando nós temos a ressurreição de Cristo. Para você entender o panorama onde estamos, nós estamos aqui, Jesus já foi sepultado, já se passaram os dias que normalmente alguém que talvez foi enterrado errado, já deveria ressuscitar, ou deveria dar o ar da graça, e não aconteceu nada, e nós estamos aqui já no terceiro dia, e de repente Jesus ressuscita, e ele, ao ressuscitar, como sempre fez, queria estar sempre perto de gente. E a partir do capítulo 20, versículo de número 11, Jesus aparece a Maria Madalena. É o tema da nossa perícope aqui a partir do versículo 11. Maria Madalena é a pessoa que vê Jesus, ele dá uma palavra para Jesus, para Maria Madalena, e pede para ela avisar os discípulos, falar com os discípulos que Jesus ressuscitou. E no versículo de número 19, é onde eu queria fazer a leitura com os irmãos, nós temos outra porção, onde Jesus aparece de novo. Nós vamos ficar nesse texto. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retides, vos retidos serão. Mas ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os seus amigos discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé desta vez estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo, talvez na sua tradução, imediatamente, e prontamente, talvez em outra, disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós vamos meditar um pouco sobre essa porção que acabamos de ler, do versículo 19 até o 29. E eu queria lhe incomodar um pouquinho e começar lhe perguntando: você conhece alguém com o nome de Tomé? Conhece? Conhece um? Alguém mais conhece? Tem mais uma lá. Conhece Tomé? Conhece ali também, meu querido. A pergunta é outra agora: você colocaria o nome do seu filho de Tomé? Vamos ver, mais ou menos, não sei. Talvez Dídimo, só para disfarçar, né? Tomé. Imagina a fama que esses meninos que vocês falaram que conhecem, as piadinhas que são feitas, né? Imagina na escola, no tempo hoje, que parece que não pode ter tanto esse elemento de bullying. Imagina com Tomé. Ia virar bullying gospel, né? Porque a essência do bullying é da própria Bíblia. Homem sem fé. E nós temos essa identidade com Tomé, de sendo ele um homem incrédulo. Alguém que não acreditava nas coisas. Mas eu particularmente discordo um pouco disso.
E hoje, na nossa meditação, o intuito nosso é desmistificar um pouquinho essa menção que talvez você tenha, de que Tomé é um homem que não acredita nas coisas, de que Tomé é um rapaz incrédulo, porque a única porção da Bíblia que nós temos a respeito de Tomé, nesse sentido, é esse que eu acabei de ler. Nós não temos outras informações dizendo que ele duvidou, nós não temos outras informações dizendo que ele falou, eu acho que vocês não deveriam ir, que o negócio não vai dar certo, eu particularmente faço algumas leituras de Tomé, nessa perspectiva, brincando na linguagem do Isaías, que quando eles estavam no barco lá, e de repente Jesus veio ao encontro, e Pedro falou, se és tu, Senhor, faz-me ter contigo sobre as águas. Na minha leitura, ali entre as letras, eu acho que Tomé chegou e falou, se eu fosse o Senhor, não ia, que você vai afogar. Não tem fé, né? Mas também eu acho que João, naquela hora, também disse, vai que eu vou ficar aqui intercedendo por você. Né? Ou talvez um outro, André, que era o irmão ali, falava, o que você vai deixar no meu nome? Então, é as minhas leituras. Mas se você for, além de ficar fazendo essas conjecturas ou corroborando alguma ideia sobre Tomé, a única menção que nós temos de Tomé é nessa porção, é um pouco antes no livro de João, quando está mencionando os apóstolos e especialmente Tomé, e depois no livro de Atos, capítulo 1, versículo 13, quando também menciona a pessoa de Tomé, junto com outros estavam numa reunião de oração. Então Tomé era um homem de oração, Ruth, né? Fazem parte do grupo de oração daquela época, dos discípulos, Tomé estava junto. Mas independente disso, nós também olhamos para Tomé, olhamos para esse personagem, e lá no livro de João, capítulo 11, se você puder voltar à sua Bíblia, fica a sua Bíblia aberta, nós vamos usá-la em alguns momentos. No capítulo 11, o primeiro momento onde Tomé aparece, além do seu chamado, lá no livro de Mateus, aqui também ele aparece numa discussão. Capítulo 11 do Evangelho de João, nós temos ali alguns conflitos entre Jesus voltar para um lugar, e esse voltar para um lugar, para ele era questão de morte, porque as pessoas queriam pegá-los e apedrejá-lo, a Jesus e quem estiver com ele. E os discípulos estavam relutando nisso, falando, não vamos para lá, vamos para outro lugar. Olha o que diz o texto, confira comigo, capítulo 11, versículo 13. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falado a respeito do sono. Então Jesus diz claramente, Lázaro não morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E então apareceu Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. Ficou uma indagação, será que nós vamos ou não vamos? E Jesus dizendo que nós precisamos ir até o outro lugar, não aqui só o encontro de Lázaro, mas a região toda, as pessoas queriam pegar e prender e matar Jesus. E os discípulos naquela discussão, não vamos, acho que não vamos. De repente suscita uma voz, na nossa concepção contemporânea, do incrédulo, de um que não acredita, Tomé, e diz assim, vamos todos, gente, o que vocês estão fazendo? Vamos lá com Jesus. Se precisar, vamos morrer com Jesus. É o que ele diz, no versículo 16, vamos todos nós para morrermos com ele. E esse personagem, quando nós pensamos, poxa, Tomé era um cara que não acreditava em Jesus, mas anteriormente ele preferia morrer com Jesus do que viver sem a presença de Jesus. E esse, na minha perspectiva, é o verdadeiro Tomé, um homem cheio de coragem, um homem cheio de coragem, um homem que estava decidido a morrer por Jesus, e talvez para nós ele fosse um cara duvidoso. Mas eu entendo, de certa forma, o capítulo de número 20, porque até então, para alguém que decidiu dar vida por um homem, no caso por Jesus, Tomé, entregou toda a sua possibilidade. Eu não tenho mais nada, agora eu sou com Jesus e pronto, fechei com Jesus. Era Tomé. E de repente Jesus morre, e ele não faz nada. E aí a questão é, no capítulo 11, onde Tomé viu Jesus ressuscitar Lázaro, quem poderia ressuscitar Jesus? Aquele que ressuscitava pessoas, morreu. Aquele que curava as pessoas, morreu. Aquele que falava para nós de uma nova proposta de vida, de algum momento diferente da qual ninguém em nenhum lugar achamos, agora achamos em Jesus,
e ele foi embora. E esse é o sentimento que está no coração de Judas e de todos os discípulos. Frustração, decepção. Fui iludido. Meu coração está desse jeito agora. E não somente dele, mas se vocês perceberem quando nós lemos o texto, no início da tarde, versículo 19, eles estavam presos, os discípulos, escondidos e com medo. O texto é muito claro. Então não é só Tomé que estava confuso, que estava com medo, que estava angustiado, que estava desiludido com a situação, mas todos estavam. Se você observar um pouquinho mais para trás, quando você vai ver no caminho de Emaús, os discípulos andando, Jesus andando do lado deles, e os discípulos totalmente frustrados, cabisbaixos, dizendo: você não sabe o que aconteceu? Só você que não sabe que Jesus morreu, o nosso Salvador. E todo mundo desanimado, porque Jesus morreu. Então é esse o contexto da qual estava agora Tomé. E de repente, naquele lugar, Jesus chega e diz: paz seja convosco. E é interessante, na primeira vez que Jesus aparece, ninguém diz: será que é Jesus? Não todos acreditam que é Jesus. Porque eles observam a mão de Jesus. Eles observam o lado e veem, de fato, Jesus perfurado. Mas ninguém tem coragem de dizer: Senhor, peraí, será que é ou não é? O que você faria nessa hora? Aceitaria de boa? O fato é que ninguém abriu a porta para Jesus entrar, ele apareceu. E aí? Talvez como alguns que eu já falei uma vez sobre esse texto com os jovens, eles falam assim: rapaz, se fosse eu ali, ele aparecesse, paz seja convosco. Eu olhava: ai meu Deus, assombração, e saiu correndo. Não é verdade? Quem estava esperando Jesus? O fato é que nesse instante, eles estavam de verdade esperando, porque foi anunciado que Jesus ressuscitou. Mas como ele apareceria, do jeito que ele apareceria e o que ele faria, ninguém sabia. Mas aí, de repente chega Jesus aqui, eles olham, eles percebem, Jesus conversa com eles, sopra o Espírito Santo sobre a vida deles, no sentido de que aguardem um pouquinho que vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, e aí entra Atos. Mas naquele dia Tomé não estava presente. Onde estava Tomé? Já se perguntou? Talvez é fácil de responder naqueles instantes que você se identifica quando você está chateado. O que você faz? Quer ficar sozinho, não quer? Quando a gente está mal, a gente quer se isolar, não quer? Quer falar com ninguém. Quero a minha casa, ou vou pegar o carro, vou sair, vou andar. Não é assim que a gente faz? Tomé fez isso. Não estava junto deles. Estava sozinho. E porque o coração dele estava desiludido. Mas aí de repente ele chega perto dos apóstolos, e os apóstolos 10 tentando convencê-lo, dizendo: Jesus esteve conosco, e de pronto mão, sem titubear, Tomé diz assim: eu não acredito. Como assim você não acredita, Tomé? Eu não acredito, Tício. Desculpa, mas eu não acredito. Se eu não chegar nele e tocar as suas mãos, ou colocar a mão no seu lado e ver que é Jesus, eu não acredito. Posso ter o direito? E talvez os outros discípulos tentaram ajudar, tentaram fazer isso, mas não conseguiram. E a fé que todos, olhando para Tomé, olha para ele e rapidamente ele recebe o julgamento de que Tomé é o incrédulo, não acredita nas pessoas. Seu Tomé, seu incrédulo. Mas a despeito do que pensaria dele, ele manteve-se firme. Diz o texto: não acredito, e não bateu o pé, não abriu mão, e não acredito, e pronto. Conhece gente assim? Não acredito e pronto. Mas é o que nós infelizmente fazemos nos dias de hoje. Nós gostaríamos de dizer tanta coisa, mas não fazemos. Às vezes nós gostaríamos de compartilhar com as pessoas, como Tomé teve coragem com os seus, e dizer: eu não acredito. Ou dizer: não é assim. Ou dizer: desculpa, mas eu não entendo. Desculpa, mas não consigo acreditar desse jeito. E a gente não abre o coração e não fala. A gente simplesmente engole. E com a maioria a gente vai engolindo, se veste de holograma. E no fundo a gente não queria fazer o que estava fazendo, ou pensar o que estava pensando, ou ouvir o que estava ouvindo.
Eu uma vez levei a minha esposa a um dos lugares mais lindos desse Brasil. Lindos e perfeitos, que é o estádio do Morumbi, assistir São Paulo. Quarta-feira tá bonito, né? Vocês não perdem para tirar uma comigo, né? Tudo bem. Marquei um dia de levar minha esposa, estávamos em São Paulo, morava em Maringá ainda, estava meu cunhado, estávamos em 5, 6 casais aqui em São Paulo, conseguimos reunir todos ali da região, e decidimos ir no Morumbi assistir São Paulo, e um time lá, eu nem lembro que time que era, acho que era Ceará, Copa do Brasil, São Paulo ganhou de 3-0, e a minha esposa sentou junto de mim, só que a minha esposa é corintiana, é minha cruz, né? Tudo bem, ela não está aqui, tadinha, né? Ela sabe disso. Quarta-feira você sabe que eu aguentei assistindo do lado da minha esposa. Vocês viram as postagens lá no Face. É a minha esposa que posta aquilo lá, né? Sou eu não. Vai fazer o quê, né? É nosso. E eu levei a minha esposa em São Paulo, fez um gol. E aí todo mundo levantou. Tinha ela de corintiana e mais uma esposa de um outro amigo. E ela não levantou, ela ficou quietinha. E eu, camiseta de São Paulo, catei ela, abracei ela assim, ela. Não estou gostando disso, né? E aí, de repente, o outro time fez um gol, foi 3-1, acho que foi Ceará 3-1. O time fez um gol. O que aconteceu? A minha esposa, na hora ali, ela queria muito. A hora que ela levantou, eu falei, não faz nada, nós estamos na torcida do São Paulo, nós vamos apanhar juntos, mas nós vamos apanhar. Qual que era a vontade da minha esposa? Ela ali estava querendo torcer contra o meu time só para zoar comigo, né? Só para tirar uma na minha cara. Mas a vontade dela era que a hora que fosse o gol contrário, ela levantasse e gritasse Ceará, mesmo que não conhecia, não torcia, mas ela queria gritar Ceará. Mas por que ela não fez? Foi contida pela multidão. Sábia, nesse momento foi. Sabiamente foi contida pela multidão, pela opressão de quem estava ao lado, no caso eu. Mas às vezes nós nos comportamos assim diante das situações. Às vezes as pessoas colocam situações, ou nós mesmos criamos situações, das quais nós queremos falar, nós queremos dizer, eu não acredito, eu não entendo, e nós não fazemos nada. E há um ditado que diz, quem cala, consente. E aí somos arbitrariamente colocados ali naquela situação, não acreditamos, não desenvolvemos, mas não temos coragem de falar igual Tomé. Isso porque Tomé é o duvidoso, e eu e você somos os corajosos, os que acreditam em tudo. Será? E Tomé tinha uma postura muito interessante, que é melhor duvidar em alta voz do que simplesmente desacreditar em silêncio. E muitos na nossa época hoje estão desacreditando, inclusive em Deus, em silêncio. Não falam, não abrem o coração, não indagam, não dizem talvez num grito de eu estou precisando do Senhor, num grito de socorro, Senhor, dizendo, me ajuda, Senhor. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que Tomé aguardava esse Jesus, mas esse Jesus infelizmente faleceu. Mas o que me chama a atenção, e aí eu quero compartilhar 3 ideias muito simples, básicas e muito rápidas. Passado 8 dias, versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, passe já convosco. E logo, direcionando-se a Tomé, disse, e aí? O que essa porção do texto nos ensina é que Jesus muda a agenda, muda o roteiro, muda tudo aquilo talvez que ele tinha para fazer, só para voltar no mesmo lugar 8 dias depois e conversar com Tomé. Você faria isso? Se você soubesse que alguém dos quais estavam ali, você falou, ele não acreditou, você falou, não quer acreditar, também não acredito, não vou voltar lá, não vou perder tempo com ele não. Não é assim que a gente reagia? Jesus voltou, o mesmo processo, assim que ele acabou de dizer, passe já convosco, versículo 27, ele diz, e logo, imediatamente foi na direção de Tomé e falou, Tomé, vem cá. O que aconteceu, meu querido? Talvez esse Jesus não cabe hoje para nós.
Talvez o Jesus mais comum para nós é chegar e falar: viu, você está ficando louco, mano? Você não acredita? Está perdendo, né? O que está acontecendo com você? Mas Jesus olha para Tomé e diz assim: Tomé, vê as minhas mãos? Vê o meu lado? Põe a mão aqui. Toca aqui. Se esse é o seu problema, resolva. Tem dificuldade. E quando eu olho para esse texto, essa exclusividade que Jesus tem na pessoa e a despeito de Tomé, eu começo a perceber que Jesus sabe que quando nós estamos passando por crises existenciais, nós produzimos coisas ou palavras que não saem da nossa boca, saem da nossa decepção. Ele sabe que quando eu e você estamos nesses momentos iludidos, momentos de crise, momentos onde a gente não sabe onde se encaixar, a gente fala algumas coisas para cima, para frente, para qualquer lugar, que não são resultados daquilo que está no nosso coração às vezes, que queremos, mas é resultado de uma mexida de sentimentos de decepção, sentimentos de fraqueza, sentimentos até mesmo do não sei o que dizer. Por isso eu digo isso. E não somente esse texto, mas você sabe que as próprias palavras, elas parecem que precisam ser decodificadas hora ou outra. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, o Espírito de Deus intercede por nós, porque a gente não sabe orar como convém, não é isso? E Ele ajuda em nossa fraqueza com gemidos inexprimíveis. Ou seja, sabendo de tudo isso, o próprio Deus faz com que o Espírito Santo ajude o Isaías, ajude a Tomé, para codificar ou decodificar aquilo que eu estou sentindo e dizer: Senhor, é isso que eu estou sentindo. A crise está difícil, o momento não está legal. E essa é a estrutura do momento em que Tomé estava vivendo. E eu queria lhe chamar a atenção para a primeira ideia. Eu e você aprendemos com Tomé que a gente precisa ser sincero com Jesus diante das nossas crises existenciais. Sinceros com Jesus. Tomé simplesmente disse, talvez foi o único que disse: eu não acredito. Se eu não vê-lo, eu não acredito. Se eu não tocar nele, eu não acredito. E Tomé entendia que não precisava mentir para Jesus. E Jesus conhecia Tomé. Jesus sabia que o único que gritou naquele instante, no capítulo 11, que se for preciso vamos morrer, foi Tomé. Talvez os outros foram coagidos a irem, mas quem saltou de voz foi Tomé. E Jesus sabia disso. Por isso que ele muda a estrutura, talvez, da sua agenda para voltar e imediatamente ir diante de Tomé e falar: Tomé, se a sua dificuldade é essa, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver o seu problema. E você sabe muito bem no livro de Salmo 139, que Deus conhece a nossa palavra antes mesmo que ela chegue aos nossos lábios, não é? Por que às vezes a gente insiste em esconder as coisas de Deus? Hoje algumas pessoas me perguntaram: Isaías, você está bem? Eu disse: minha cabeça está bem, meu coração está bem, ótimo, mas meu estômago não está legal. Não está bem. Mas infelizmente hoje, no dia a dia, nós estamos acostumados a viver uma coisa muito superficial. Garanto para você, se você cumprimentando alguém, Maurício, chegar: e aí, tudo bem? E o cara fala: não está nada bem, eu quero conversar. Você fala assim: nossa, o que eu faço? O que eu faço agora? Porque nós não estamos acostumados a ouvir. Ou talvez por causa disso nós estamos acostumados a dizer: não estou bem, não estou bem, estou mal. Até porque essa fraqueza, essa demonstração de fraqueza, chorar, duvidar, não é uma coisa conceitual no meio da nossa sociedade. O pai não pode mostrar fraqueza para o filho, porque o pai é o herói. Se o filho vê ele chorando, alguma coisa assim, algum erro, não, acabou esse misticismo, meu pai não é mais quem eu achei que era. A sociedade implica isso na nossa vida. Ou talvez até a questão de pastor, como eu disse no início: o pastor não é perfeito, ele não erra, ele não peca, ele não tem doença, ele não tem dificuldades. É perfeito. Não, nós erramos, temos dificuldades. Eu estou doente hoje, estou mal. A gente passa por isso também. Ou talvez o marido ou a esposa: eu não posso falar, eu não posso mostrar a minha fraqueza, porque eu sou o sustento, eu sou isso, sou aquilo. Quem que ensinou isso para a gente? Até quando nós vamos viver com essas máscaras? E Tomé nos ensina nesse instante que quando nós encontramos, e precisamos fazer isso sempre, com Jesus, nós precisamos ser sinceros e dizer para Jesus: Senhor, eu estou passando assim, não estou conseguindo crer.
Eu sei que o Senhor me sustenta, eu conheço as Suas palavras, eu conheço as Suas promessas, e o Senhor já me sustentou até aqui, mas eu não consigo agora, Senhor, me ajuda. E parece que nós estamos cada vez mais longe dessa sinceridade. E quando Tomé duvida, a dúvida pode às vezes ajudar-nos no nosso crescimento. Desde que você tenha a intenção de permitir que Jesus lhe ajude nessa dúvida. Foi o que aconteceu com Tomé. E nós precisamos permitir que Jesus possa chegar ao meu e teu coração, e se for preciso, meu irmão, exclusivamente Ele vai falar para você: não temas que eu te ajudo, eu estou contigo, eu estou te ouvindo. Agora o problema é que nós não abrimos o coração, e eu quero desafiar você. Vamos aprender com Tomé? Tomé abriu o coração e falou: eu não acredito, desculpa, eu estou muito frustrado para acreditar em palavras, eu preciso ver. Se você disser isso para Jesus: Senhor, eu estou muito frustrado, muito mal, está tudo dando errado, eu preciso que o Senhor me ajude de outra forma. Jesus exclusivamente vai até você e fala: vamos lá, filho, eu conheço teu coração. A segunda ideia é que eu e você precisamos ser corajosos para dizer. Corajosos diante das nossas crises, não é só conscientes, não é só sinceros, mas corajosos para dar um roupante e dizer alguma coisa. E não ficar naquela situação da qual estamos, mas querer sair dela. E aí que entra o chamado à graça, que Jesus, a mim e a você, nos chama, que é para fazer isso com a nossa vida, se mexer. E quando ele olha, Tomé olha para Jesus, Jesus dizendo para ele: e aí, Tomé, versículo 28, 27, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, ou seja, não precisa descrer, creia. E aí a interpretação de Tomé diante disso, ele não fala palavra nenhuma, não pede desculpa, não faz nada, porque ele sabe que Deus conhece o coração dele, que Jesus conhecia o coração de Tomé. Ele simplesmente diz duas palavras lindas: Senhor meu. E ele repete uma outra ideia, mas com o mesmo significado: Deus meu. Sabe o que acontece? Quando nós temos coragem de romper com o normal, lutar contra a maré, lutar contra o trivial, como Tomé fez na segunda vez, ele encontrou coragem, e Jesus não reprovou pela coragem, pelo contrário, ajudou. E eu pergunto para você com muito cuidado, carinho, com muito amor: você tem coragem de dizer que as coisas não estão boas às vezes? Você tem coragem de dizer, pela graça de Jesus na sua vida, falar: meu irmão, preciso de oração. Mais do que oração, eu preciso de direção. Mais do que direção, talvez eu preciso de orientação mesmo, ao meu lado, um discipulado, alguém assim, eu preciso. E às vezes nós precisamos soltar, porque o que faz mal está aqui dentro. Me permitem abrir um parênteses aqui? Desculpe a palavra meio nojo, eu estou mal de estômago e tal, e eu comi uns pãezinhos e era 4 e pouco da tarde e estava vomitando aqui, né? Mas desculpe o termo, é tão bom vomitar, não é? Para quem está vendo, é horrível. Para nós que estamos soltando, é estranho. Mas na hora que você acaba de vomitar, é uma delícia, não é? Parece que saiu um negócio aqui de dentro. Parece não, saiu mesmo, né? Saiu aquela coisa toda que fede, que humilha, que envergonha a gente. Não sei se você já teve esse desprazer, mas eu já vomitei no ônibus. Eu tinha problema, sabe, de tem que tomar Dramin. E um dia eu estava mal e fui ler dentro de um ônibus comum, não era nem de viagem. E vomitei e desci no próximo ponto. Fui embora a pé, acho que uns 10 km de casa. Eu fiquei com tanta vergonha na hora que eu vomitei que eu puxei a campainha e desci. Gente, mas depois que a gente vomita, a gente fica bem melhor. Porque a gente joga para fora aquilo que estava incomodando aqui dentro. O que Tomé fez foi dizer, vomitar e tirar o que dá dentro. Senhor, isso aqui está me incomodando porque eu não acreditava. Porque faz 3 dias que o Senhor não aparece, o Senhor morreu, eu vi o Senhor lá, eu vi o Senhor na cruz, eu vi o último suspiro, e eu não consigo. Isaías, mas isso não é certo. Deixa eu te dizer, Jesus fez o que quando ele estava lá? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ô Jesus, é a oração que se faz? Diríamos nós talvez, né?
Se a oração que se faça, Jesus, dizer para Deus, por que me desamparaste? O senhor está achando que Deus é o quê? Jesus fez. Jesus soltou o que estava por dentro. E às vezes eu e você precisamos ter coragem de vomitar, desculpa o termo, mas é soltar, é colocar para fora aquilo que está nos incomodando. Talvez o seu relacionamento não está legal com a sua esposa e você precisa vomitar, não em cima dela, me perdoe, mas você precisa soltar e falar, não está dando certo, minha irmã, vamos ajudar. Ou talvez você, mulher, não está rolando com seu esposo, não está dando certo, para e fala, não está. A minha esposa foi para Botucatu quinta-feira. A gente estava prevendo um problema lá que a gente estava meio olhando e tentando ajudar alguns irmãos. E um casal de amigos nossos, muito próximos, estão se separando. E a gente ficou muito triste. Eu e minha esposa oramos, ficamos muito tristes. Ela foi lá tentar ajudar. Hoje eles estão na igreja, foram na igreja com ela, a moça só, não o rapaz. Mas o que me deixa triste é que isso aí já era. Mas como nenhum dos dois teve coragem de soltar e dizer, vamos ajudar-nos, eles vão se separar. Talvez se nós tivéssemos coragem, igual Tomé, de vomitar, ou de dizer, talvez muitos problemas nós evitaríamos. Se nós aprendêssemos com Tomé a ter coragem de dizer o que está no nosso coração. Até porque nessas horas o silêncio não é virtude. Compartilhar sua dor sim é virtude. Compartilhar o que estamos sentindo. E por último, para nós concluirmos, não só ser sincero é importante, mas é importante também ter coragem de abrir o coração para ser transformado pela graça. Mas no finalzinho Jesus diz para Tomé assim, no versículo 29, disse-lhe Jesus, porque você me viu, você creu? Bem-aventurado, mais feliz é aqueles que não viram e creram. Essa é a última ideia que a gente aprende de Tomé nesse texto, de que a gente precisa entender que a vida não é sempre assim. E que eu preciso crescer e começar a crer nas promessas, nas palavras de Deus, para continuar na minha caminhada. Ele diz muito claro, meu querido, só porque você viu e creu, cuidado, não vai ser sempre assim. Não estarei com você sempre. Você precisa entender que bem-aventurado é quem crer e não precisa ver. E isso nos leva a compreender que as dúvidas fazem parte, isso é verdade, mas eles precisam fazer parte de um processo de crescimento onde cada vez menos dúvida diante de Deus eu tenho e cada vez mais fé naquele que é meu Salvador eu tenho. É isso que Jesus estava ensinando para Tomé. Por isso, se você tem, às vezes, não consigo acreditar, como é que você faz para desenvolver isso? Tomé nos ensina, seja sincero diante de Deus, tenha coragem para abrir o coração e dizer que o que está aqui dentro mesmo não está fazendo bem, mas esteja disposto a Jesus trabalhar em você e dizer, meu querido, você precisa mudar, você precisa começar a crer, foi o que ele fez com Tomé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Por isso, meu querido, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver vários e vários textos dizendo isso para nós. Eis que estou convosco todos os dias. Nunca jamais te desampararei. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Podíamos aqui ficar citando vários. O fato é que Jesus conhece o teu coração. Ele entende que hora ou outra você precisa ser sincero diante do que você está crendo. E você precisa ter coragem para fazer isso. Mas depois de fazer isso, você precisa desenvolver o crescimento na sua vida. A graça nos leva a fazer isso. A querer conhecer cada vez mais Jesus. Querer conhecer cada vez mais o nosso Deus pela palavra, olhando, conhecendo, desenvolvendo e amando a palavra de Deus. E eu queria desafiar você. Nós vamos encerrar dizendo para você que Tomé teve dúvidas, mas não ficou com elas, permitiu que Jesus as conduzisse à fé. Tomé foi um grande evangelizador depois da sua partida ali daquela região que estava.
morreu como mártir por Jesus. Mas pode acreditar, eu acredito nisso, nunca mais ele duvidou de Jesus. Nunca mais. Porque ele teve um encontro real, verdadeiro, e disse: Deus meu, Senhor meu. E hoje Deus lhe chama para dizer: meu querido, eu sei o que está acontecendo com o teu coração. Eu sei que você está sofrendo. Que tal você abrir o coração para mim e deixar eu operar na sua vida? Eu não sei se a palavra é para todos nós, mas talvez se Deus exclusivamente for falar o teu coração é para você. Dizendo que Ele não esqueceu, Ele não te abandonou. Pelo contrário, se precisar Ele vai voltar só para trabalhar a seu favor.